as histórias de grandes cantores, compositores, gêneros musicais, as histórias por trás das canções, dos shows, dos encontros, tudo isso no Inedit, o Festival do Documentário Musical, que acontece até domingo. Você quer 2 exemplos? Aliás, 2 bons exemplos. No documentário My Name Is Now, Elza Soares solta a voz para cantar e também para contar seus questionamentos mais profundos. Já no filme Samba e Jazz, Brasil e Estados Unidos parecem até mais próximos, isso no depoimento de músicos do Rio de Janeiro e de New Orleans. Os diretores dos 2 longas conversam agora comigo e com o Cunha Júnior, a Elizabeth Martins Fontes e o Jefferson Mello, nossos convidados. Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que bom. Olha, Elizabeth, você sabe que quem assiste o Metrópole sempre já conhece um pouco do seu documentário, que foi a minha dica cultural deste domingo. Que bom conversar com você agora. Ah, legal. Muito bom, né? O que eu queria começar aqui perguntando para vocês é o seguinte. Geralmente, o documentário a gente leva um tempão, né, para fazer. Como é que foi esse processo de vocês? Quanto tempo demorou cada documentário e a partir da ideia até começar mesmo a filmar, hein? Bom, no meu caso, eu tenho esse roteiro na cabeça há uns 20 anos. Uns 20 anos? Uns 20 anos. Eu comecei a frequentar New Orleans na década de 90, 95, 96, para fazer um livro de fotos sobre o universo do jazz. Sendo carioca, foi fácil perceber essa similaridade entre as 2 cidades, entre os 2 ritmos. Ficou guardado e pouco mais de 2 anos eu comecei a produzir e comecei a filmar. E aí, entre filmar e edição, 2 anos. 2 anos. E a gente percebe no filme, né, Cunha, que essa similaridade entre os cariocas, entre Rio de Janeiro e New Orleans é muito grande nessa questão. São pessoas que a música é uma presença maior do que só um hobby ou um talento. Parece que é mais do que vocação, né? New Orleans respira música, é o berço do jazz. Então, em qualquer esquina, em qualquer lugar, você vai encontrar música, um músico de rua. Então, ninguém é o mesmo depois que visita essa cidade. Você muda a cabeça, você muda a visão. Ela respira música realmente. E o Rio também. E o Rio também, claro. É interessante, assistindo aos 2 filmes, assim, um atrás do outro, que eles se conversam também, não é? Porque, bom, samba e jazz é a sua proposta, e ao ver o filme da Elza, né, a Elza, muito conhecida também pelo samba, o filme começa com a Elza num scat singing, e a Elza falando, eu sou samba, eu sou jazz, eu sou blues. Você percebeu isso também? Sim, a Elza, né, o filme... desde o início, assim, eu tinha esse desejo de que ela fizesse o máximo do que ela, assim, na minha opinião, faz de forma genuína, assim, que é a improvisação, que é essa criação na hora. Então, a abertura do filme e a última sequência que encerra é justamente isso. São as 2 sequências que eu mais gosto, tanto musicalmente, assim, quanto imagem, porque traz ela muito forte nesses improvisos, que é a alma dela, que é música pura, né? Né? Quanto tempo você ficou com a Elza? Eu conheci a Elza Soares em 2008 e logo no nosso primeiro encontro a gente já começamos a trocar ideia. No mesmo dia eu já conversei com ela sobre a possibilidade de um filme e o filme foi concluído em setembro de 2014, então 6 anos, né? 6 anos de trabalho. Ela topou já de cara, assim, quando você conversou com ela, propondo o filme? Ou ela quis saber de que forma você iria retratá-la? Ela topou e só que no nosso primeiro encontro mesmo, para falar do filme, ela chegou a sugerir se eu não gostaria de escrever um livro. Por quê? Aí eu falei, Elza, eu realmente tenho um desejo muito grande de dedicar exclusivamente ao cinema, né? Eu fazia televisão, a TV Cultura em Minas Gerais. E eu falei com a Rede Minas, e eu falei com ela, Elza, eu tenho um desejo enorme de fazer cinema, de pesquisar a linguagem cinematográfica, e você traz uma base fundamental, que é a música e a sua história de vida e de arte. Então, eu vou ficar muito feliz se fizermos um filme. Ela falou, então vamos fazer um filme. E aí eu falei para ela, como você se vê sendo filmada? Ela falou, na posição fetal. Eu quero ser filmada na posição fetal. E aí a gente começou, foram 6 anos assim, muito intensos de pesquisas, filmando, um processo de imersão com ela, depois também com outros cineastas que colaboraram muito, né, para chegarmos nesse resultado final.
Nesse formato, que tem uma que você chama de câmera espelho, né? De câmera Isso. espelho, que é a Elza falando com ela mesma, ela contracenando com ela, né? É um espelho, tanto ela ali, quanto ela como esse reflexo também do Brasil. Então, Elza, o filme mostra essa Elza que é um ícone brasileiro, né? Um mito vivo que nos representa. Então, o filme tinha esse desejo de ir além da personagem, mas tendo-a como uma representante da nossa identidade. E Jefferson, você, além da música, quando você chegou, foi pela primeira vez já, quanto tempo você disse que foi a primeira vez em New Orleans? 20 anos. Há 20 anos. A gente percebe no filme, você deixa isso bem claro também, que não é só a questão da música. Você coloca ali, tem a escola de samba, a big band, mas tem a questão do querer se vestir bem, tem a questão social, a questão do racismo. Você foi se dando conta disso na convivência ou como é que foi? Na convivência. Eu não poderia fazer um filme sobre a diáspora e não colocar a questão do racismo, que é muito presente em New Orleans. No Rio de Janeiro, no Brasil, é uma coisa um pouco mais camuflada. Existe, mas em New Orleans é uma coisa muito velada e com convívio. Todos os personagens do meu documentário são amigos. Eu convivi com eles, convivo com eles, então era algo que eu queria retratar. Então eu não podia não dar uma pincelada na questão do racismo, que isso piorou após o Katrina. Piorou muito. Piorou em que sentido? Piorou porque 80% dos músicos eles saíram de New Orleans porque eles não tinham onde tocar. E muitos não conseguiram voltar, porque não tinha emprego. Não só músicos, mas a população de uma forma geral. Então, eu não poderia fazer um documentário sobre a realidade, sobre coisas boas, mas eu tinha que mostrar também algo que é verdadeiro, que existe, que é o racismo. E com relação ao figurino, é do negro. Uhum. É impressionante isso. Eles não se conhecem, literalmente, eles não se conhecem, mas eles se vestem parecidos, eles têm os mesmos gostos. O sapato bicolor, a camisa de linho. Eles querem se apresentar muito bem, essa é a questão. Eles tinham a necessidade lá atrás de se apresentar bem e continua até hoje, do bom gosto. Então, é um filme que transcende a questão musical. Ele vai também pela questão de comportamento, uma visão antropológica. Eu queria passar isso tudo. E o Greg Staffa, que é o personagem principal, ele ficou muito feliz quando ele viu o documentário em janeiro, no Festival de New Orleans, porque eu não retirei as falas polêmicas dele. Eu deixei aquilo acontecer. Principalmente o quê? Sobre o quê? Sobre o purismo? Eu desmitifiquei um pouquinho o Preservation Hall, que é uma casa de jazz muito tradicional e que hoje eles mudaram realmente o foco. Os donos, lá atrás, eles faleceram e quem assumiu foram os filhos. E que não tem nenhum compromisso com tudo. Com a tradição. Com a tradição e tratam mal os músicos. E o Greg, como ele é um cara muito autêntico, ele se recusa a tocar lá. E ele deixou isso bem claro. E um outro músico, ele preferia não falar sobre isso, porque ele tinha algo a perder falando. E eu queria mostrar isso, o contraponto. Um fala a verdade, o outro não quer falar. Então, New Orleans é uma cidade maravilhosa, mas tem seus problemas, entendeu? Como no Rio de Janeiro também, Pretinho, da Serrinha, ele cita que não sentiu isso na pele, o racismo. Como músico, ele até fala, quando eu estou com cavaquinho, me olham de uma forma, quando eu estou sem o cavaquinho, me olham de outra forma. E isso é verdade. Claro. Isso ocorre também, não só com músico, mas com jogador de futebol. As pessoas tendem a valorizar a condição dele, social. Então, eu queria passar isso também, quer dizer, tanto lá quanto cá, existe o racismo, entendeu? Tem a história, né, que é a condição ali cultural, toda a tradição cultural dos negros africanos estão nessas duas manifestações, mas o racismo que essa comunidade enfrenta nesses dois lugares do mundo também é igual. Em New Orleans é um pouquinho até pior, porque o negro americano, o negro do sul dos Estados Unidos, ele é um pouco mais racista, porque era uma defesa dele. Eles sofreram muito mais na pele do que
no Brasil. Tem uma diferença, entendeu? Pois é, dava para falar mais, né, Cunha Júnior? Nosso tempo acabou. Mas você pode ver os 2 documentários, não perca essa oportunidade de ver tanto o documentário do Jefferson, que é Samba e Jazz, que tá aí, ó, a gente colocou aí, ó, tá no Centro Cultural São Paulo, tá vendo? Aí embaixo, amanhã, não perca. E o documentário da Elizabeth. Também nesta quinta-feira, Também na passa no quinta-feira. Centro Cultural São Paulo, logo depois, né? Isso, às 20h30. Às 20h30? Dá para fazer a dobradinha. E, aliás, é excelente fazer a dobradinha. É bom, né? É muito bom fazer essa dobradinha. As relações estão todas lá. E vamos torcer circuito comercial, né? Documentário no Brasil, né? Sobre música. Vai estar, né, no circuito A comercial. partir de setembro. Muito bem. Muito obrigada pela presença Eu que de vocês. agradeço. Obrigado, hein? Obrigada. Eu agradeço.